Olá, coração de luz, que a paz do Cristo envolva você agora, neste instante precioso em que nossas almas se conectam pela busca da verdade. Receba minha bênção onde quer que esteja e sinta-se acolhido neste santuário de palavras. Você já acordou em lágrimas depois de sonhar com alguém que partiu? Já sentiu aquele abraço tão real que por alguns segundos esqueceu que essa pessoa não está mais aqui? Ou talvez tenha ouvido uma voz familiar sussurrando seu nome no meio da madrugada? Você já se perguntou se esses sonhos são apenas criações da sua mente ou se há algo muito mais profundo acontecendo? Algo que conecta dois mundos, duas realidades, duas formas de existir? Hoje vamos atravessar o véu do invisível e tocar uma verdade que Chico Xavier guardou com cuidado por anos. Uma verdade tão delicada, tão chocante, que ele escolhia a dedo para quem revelar. Porque nem todos estão preparados para compreender o que realmente acontece quando sonhamos com quem já partiu. Muitos acreditam que sonhar com os mortos é apenas saudade, apenas memória. Mas Chico nos ensinou que existe uma diferença abissal entre um sonho comum e um encontro espiritual real. E confundir os dois pode ter consequências que você jamais imaginou. Prepare-se, pois a verdade pode ser mais emocionante e mais perturbadora do que a ficção. Você vai descobrir por que alguns sonhos deixam você em paz e outros te deixam inquieto por dias. Vai entender por que certas visitas oníricas curam e outras parecem abrir feridas que já estavam cicatrizadas. Se você já perdeu alguém querido, este vídeo é uma carta espiritual. Se você sonha com quem partiu, este vídeo é um mapa para a navegação segura entre os mundos. E se você sente que há algo além da vida física, então você precisa escutar isso até o fim. Antes de continuarmos, escreva nos comentários a palavra escuto, se você já teve um sonho que parecia real demais para ser apenas imaginação. Vamos criar uma corrente de luz entre almas que sabem que a morte não é o fim. Chico Xavier, em suas conversas íntimas com Emmanuel e André Luiz, revelou algo que poucos médiuns têm coragem de dizer abertamente. Nem todo sonho com falecidos é visita espiritual, mas nem todo sonho é apenas imaginação. Existe um território sagrado entre o sono e a vigília, entre o consciente e o inconsciente, onde o espírito se liberta temporariamente do corpo físico e pode sim encontrar aqueles que já partiram. A verdade chocante que Chico revelou é esta. Quando você sonha com alguém que morreu, muitas vezes essa pessoa está realmente presente. Não é memória, não é saudade projetada. É um encontro real entre duas almas que se amam além da matéria. Mas aqui está o que poucos sabem. Esses encontros não são sempre benéficos para ambos os lados. Chico explicou que quando sonhamos com quem partiu, criamos uma ponte vibracional entre os planos. E se nosso estado emocional estiver desequilibrado, dominado pela dor, pelo desespero, pela revolta, podemos, sem querer, puxar aquela alma de volta aos sofrimentos terrenos. Imagine uma mãe que perdeu um filho. Ela sonha com ele todas as noites, chorando, implorando para ele voltar, dizendo que não consegue viver sem ele. O que ela não sabe é que cada lágrima desesperada é um chamado vibracional que pode estar impedindo que o espírito do filho siga sua jornada de luz. Segundo Chico, o mundo espiritual é regido por leis de magnetismo vibracional. A dor intensa, o apego excessivo, a negação da morte funcionam como correntes invisíveis que prendem o espírito à dimensão terrestre. Chico Xavier classificou os sonhos com falecidos em 3 categorias distintas, e compreender essa diferença pode mudar completamente sua relação com quem partiu. Os sonhos de memória são os mais comuns e, paradoxalmente, os mais reconfortantes superficialmente. São criações do nosso inconsciente, alimentadas pela saudade e pela necessidade natural de manter viva a lembrança de quem amamos.
Nesses sonhos, a pessoa aparece exatamente como era em vida, com a mesma roupa que costumava usar, o mesmo jeito de falar, os mesmos gestos. É como assistir a um filme antigo de família. Vocês repetem conversas que já tiveram, revivem momentos que já aconteceram, visitam lugares onde estiveram juntos. Chico explicava que nossa mente, em sua infinita capacidade de preservar o amor, cria esses encontros como forma de processamento emocional. É o subconsciente tentando manter a conexão, mesmo sabendo que ela mudou de natureza. Você desperta desses sonhos com uma nostalgia doce, mas também com uma sensação de que nada mudou, nada evoluiu. É como se o tempo tivesse parado naquele último abraço, naquela última conversa. Há uma melancolia reconfortante, mas também uma certa frustração, porque no fundo você sabe que aquilo não trouxe resposta nenhuma para suas questões mais profundas. Estes sonhos, segundo Chico, são benéficos quando não se tornam vício emocional. Eles ajudam o coração a processar a perda gradualmente, mas podem se tornar armadilhas quando a pessoa passa a viver mais no passado onírico do que no presente real. Aqui entramos no território sagrado dos verdadeiros encontros espirituais. Nos sonhos de visitação real, algo muda completamente. A pessoa que você ama aparece transformada, às vezes mais jovem, como se tivesse recuperado uma vitalidade que tinha perdido com a idade ou com a doença. Outras vezes, ela carrega uma luz especial nos olhos, uma serenidade que talvez nunca teve em vida. Chico dizia que nesses sonhos, a alma do falecido consegue, com permissão dos mentores espirituais e através de suas próprias energias renovadas, estabelecer um contato real com quem ficou. Não é memória sendo reproduzida. É comunicação acontecendo agora, neste instante. A diferença é nítida. A pessoa traz informações que você não tinha, fala sobre coisas que aconteceram depois da morte dela, dá conselhos específicos para situações que você está vivendo atualmente. Às vezes, ela revela onde estão objetos perdidos, outras vezes, alerta sobre perigos ou simplesmente traz uma mensagem de paz e orientação. Você desperta com uma certeza inabalável de que aquilo foi real. Não há dúvida, não há questionamento. Há uma paz profunda que se instala, uma sensação de que recebeu exatamente o que precisava ouvir. É como se uma porta tivesse se aberto entre os mundos, apenas para que o amor pudesse passar uma mensagem essencial. Chico orientava que essas visitações são divas espirituais, mas não devem ser forçadas nem exigidas. Elas acontecem quando há necessidade real, quando o espírito tem permissão para se comunicar e quando quem fica está em estado vibracional adequado para receber a visita. Há casos documentados de pessoas que receberam orientações médicas precisas em sonhos, avisos sobre acidentes que foram evitados ou mensagens de perdão que curaram relacionamentos feridos. Esses são os sonhos que Chico chamava de cartas do céu. Aqui chegamos ao tipo mais perturbador e que exige maior atenção espiritual. Os sonhos de socorro são aqueles em que a pessoa aparece em estado de sofrimento, confusão, desespero, ou até mesmo demonstrando raiva e ressentimento. Nesses sonhos, o ambiente costuma ser sombrio, claustrofóbico, angustiante. A pessoa pode aparecer perdida, chorando, gritando, ou presa em situações que não consegue resolver. Às vezes, ela demonstra raiva por ter morrido. Outras vezes, parece não entender que morreu. Ou ainda manifesta apego desesperado às coisas e pessoas da terra. Chico explicava que existem duas causas principais para esses sonhos. A primeira é quando o espírito que partiu realmente está em desequilíbrio no plano espiritual, preso a vícios, revoltas ou obsessões que o impedem de se elevar. Nestes casos, ele consegue se comunicar através dos sonhos, porque ainda vibra numa frequência densa, próxima à terrestre. A segunda causa
e aqui está a revelação mais chocante, é quando nós mesmos, os vivos, criamos esses sonhos através do nosso próprio desequilíbrio emocional. Quando não aceitamos a morte, quando vivemos em revolta constante, quando nos entregamos ao desespero e à negação, nossa vibração se torna tão densa que literalmente puxa o espírito do ente querido para a nossa frequência de dor. É como se estivéssemos abrindo um portal vibracional entre nossa angústia e a dimensão onde ele se encontra. Se ele ainda não está completamente estabelecido em esferas superiores, pode ser atraído de volta para essa zona de turbulência emocional que estamos criando. Imagine um espírito que já havia conseguido se libertar das amarras terrenas e estava começando a se curar no plano espiritual. De repente, ele sente uma força magnética puxando-o de volta. É o desespero inconsolável de quem ficou. Por amor, ele atende ao chamado, mas ao fazê-lo volta a sofrer, volta a se confundir, volta a vibrar na frequência da dor. Esses sonhos são reconhecíveis porque você desperta com uma sensação de peso, angústia, às vezes até com sintomas físicos como dor de cabeça, aperto no peito ou uma tristeza que parece não ter fim. É como se uma energia densa tivesse grudado em você durante a noite. Chico alertava que quando esses sonhos se tornam recorrentes, é urgente buscar ajuda espiritual e, principalmente, trabalhar a própria vibração. Porque cada vez que você sonha assim, pode estar prejudicando não só a si mesmo, mas também a jornada evolutiva de quem você ama. A solução não é parar de amar ou de lembrar, é aprender a amar com maturidade espiritual. É transformar a dor em oração, o desespero em entrega, a revolta em aceitação amorosa da vontade divina. Chico revelou que muitas vezes nós mesmos criamos os sonhos de socorro através do nosso desequilíbrio emocional. Quando não aceitamos a morte, quando vivemos em revolta constante, nossa vibração atrai o espírito do ente querido para nossa frequência de dor. É como se estivéssemos puxando uma alma de volta ao inferno emocional que estamos vivendo. Me conte nos comentários, qual desses 3 tipos de sonho você já viveu? Escreva memória, visitação ou socorro. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem o que estão passando. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa luz para mais corações que precisam. Através das psicografias de André Luiz, Chico nos mostrou o que acontece do lado espiritual quando alguém nos sonha. O espírito que partiu, especialmente nos primeiros meses, ainda mantém laços magnéticos conosco. Ele sente nossas emoções, escuta nossos chamados, percebe nossa dor. E se ainda não se libertou completamente dos vínculos terrenos, pode ser atraído de volta. Imagine um espírito que finalmente conseguiu se libertar das dores físicas, que está sendo acolhido em um hospital espiritual, recebendo tratamento para traumas de vidas passadas. De repente, ele sente um puxão emocional vindo da terra. É seu cônjuge que não para de chorar, que conversa com sua foto todos os dias, que criou um santuário de sofrimento em sua memória. O espírito, então, se vê dividido: seguir sua evolução ou atender ao chamado desesperado de quem ficou. Muitas vezes, por amor, ele volta. Deixa os tratamentos espirituais de lado e retorna à frequência terrestre para tentar consolar quem ama. Mas aqui está o problema. Ao retornar à vibração da dor terrestre, o espírito volta a sofrer também. Chico psicografou cartas de espíritos que diziam: por favor, digam à minha esposa para parar de chorar tanto. Cada lágrima dela é como um peso em meus ombros. Quero seguir em paz, mas não consigo vê-la sofrer. A maior prova de amor que podemos dar a quem partiu é deixá-lo ir em paz. Isso não significa esquecer, significa amar com maturidade espiritual.
Agora que você compreende os 3 tipos de sonhos, chegamos à parte mais prática e transformadora. Como preparar sua alma para sonhar de forma saudável, criando pontes de luz ao invés de correntes de sofrimento. Chico Xavier, com sua sabedoria infinita, desenvolveu um verdadeiro protocolo espiritual para quem deseja manter uma conexão saudável com quem partiu através dos sonhos. E tudo começa muito antes de você colocar a cabeça no travesseiro. O primeiro passo, segundo Chico, é compreender que sonhar com quem partiu não é um direito que podemos exigir, mas uma diva que podemos receber. Por isso, ele ensinava uma oração específica antes de dormir, quando sentimos que um ente querido pode nos visitar. Senhor, se for da tua vontade que eu encontre nome da pessoa em sonho, que seja para seu bem e para o meu. Que nosso encontro seja de luz, de paz, de compreensão. E se não for o momento certo, concede-me um sono reparador e abençoa nome da pessoa onde quer que esteja. Essa oração não é apenas palavras, é uma declaração de humildade espiritual. É você dizendo ao universo: eu entrego minha vontade à vontade maior. Se é para o bem de ambos, que aconteça. Se não é, que eu aceite com paz. Mas Chico ia além da oração. Ele orientava que antes de dormir, a pessoa deveria fazer uma limpeza emocional consciente. Isso significa revisar o dia, perdoar quem a magoou, pedir perdão por seus próprios erros e, principalmente, examinar qual vibração estava carregando dentro do coração. Se você vai dormir com raiva, ressentimento, desespero ou revolta pela perda, é melhor não chamar ninguém do plano espiritual. É como convidar alguém para jantar numa casa bagunçada e cheia de brigas. O espírito, por amor, pode até vir, mas vai encontrar um ambiente que pode prejudicá-lo. Se você perceber que está sonhando e que a pessoa está presente, Chico orientava com sabedoria prática que pode mudar completamente a natureza do encontro. Primeiro, não se desespere de saudade. A saudade é natural, é humana. É até bela quando vivida com maturidade. Mas o desespero é diferente. É a saudade que virou descontrolada, que virou exigência, que virou grito. O desespero cria turbulência espiritual, como uma tempestade emocional que impede qualquer comunicação clara. Segundo, jamais implore para ela voltar. Isso parece amoroso, mas Chico revelava ser crueldade disfarçada de amor. É como puxar alguém que está aprendendo a voar de volta para uma gaiola. Você pode até convencê-la a ficar por um tempo, mas estará atrasando sua evolução e causando sofrimento futuro. Terceiro, não questione por que ela partiu. Essa pergunta, mesmo feita com dor sincera, gera revolta e incompreensão. No mundo espiritual, as decisões divinas são compreendidas com mais clareza. Quando questionamos com amargura, criamos uma barreira entre nossa compreensão limitada e a sabedoria infinita que rege os destinos. Ao invés disso, Chico ensinava a enviar apenas amor e compreensão pura. Não o amor possessivo que quer abraçar e não soltar mais, mas o amor que aceita, que confia, que abençoa mesmo na distância. É o amor que diz: eu te amo onde quer que você esteja, como quer que esteja. No sonho, pergunte suavemente se ela está bem e se precisa de algo específico. Às vezes, o espírito pode precisar de uma oração especial, de uma caridade feita em seu nome, ou simplesmente da paz de saber que você está seguindo em frente com amor e não com desespero. E sempre, sempre ofereça orações, nunca lágrimas de desespero. A oração é energia elevada que sobe, que ilumina, que fortalece. As lágrimas de desespero são energia densa que puxa para baixo, que escurece, que enfraquece. Uma cura, a outra fere. Quando alguém procurava Chico desesperado por sonhar com parentes em sofrimento, ele orientava com paciência infinita, porque sabia que esses casos exigiam transformação profunda de quem ficou.
Primeiro, ele falava da necessidade urgente de mudança da vibração pessoal. Enquanto você estiver em dor, dizia ele, chamará o espírito para a dor também. É impossível ajudar alguém a sair de um buraco quando você mesmo está dentro dele. A pessoa precisava primeiro curar sua própria ferida emocional, transformar sua revolta em aceitação, sua dor em oração. Isso não significa que você precisa fingir que não sente falta ou que não dói. Significa que você precisa processar essa dor de forma espiritualmente madura, transformando-a em combustível para o crescimento, não em âncora para o sofrimento eterno. Depois, Chico ensinava sobre a oração constante pela paz do espírito, não pela volta dele. Há uma diferença abissal entre essas duas orações. Uma diz: Senhor, que meu ente querido encontre a paz que merece, a luz que precisa, o descanso que conquistou. A outra diz: Senhor, faça ele voltar porque eu não consigo viver sem ele. A primeira liberta, a segunda aprisiona. A primeira é amor, a segunda é necessidade emocional disfarçada de carinho. Chico orientava também fazer caridade em nome de quem partiu, transformando a saudade em serviço ao próximo. É uma alquimia espiritual linda. Você pega a dor da ausência e a transforma em presença amorosa na vida de quem precisa. Cada gesto de bondade feito em nome de quem você ama é como enviar flores espirituais para onde ele está. Ele falava da importância da aceitação da vontade divina, por mais dolorosa que parecesse. Essa é talvez a lição mais difícil para qualquer coração humano. Aceitar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Aceitar que existe um plano maior, mesmo quando nossa visão é limitada. Aceitar que o amor verdadeiro, às vezes, exige soltarmos quem mais amamos. E sempre recomendava buscar orientação espiritual séria, pois alguns casos exigiam auxílio especializado. Há situações onde o espírito realmente está em desequilíbrio e precisa de trabalhos específicos de desobsessão, passes ou orações especializadas. Chico nunca alimentou a vaidade de querer resolver tudo sozinho. Ele sabia quando encaminhar para outros trabalhadores da casa espiritual. Por trás de todas essas orientações práticas, Chico sempre retornava ao princípio fundamental que deve reger nossa relação com quem partiu. Ele sempre dizia: o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Se você ama alguém que partiu, deixe-o voar. Essa frase simples contém uma revolução espiritual, porque nossa tendência natural é agarrar, é prender, é exigir presença. Mas o amor maduro, o amor que evolui, é aquele que consegue amar na liberdade, que consegue desejar o bem do outro mesmo quando esse bem significa distância. É o amor que diz: vá em paz, cresce em luz, evolui como precisa. Eu estarei aqui vibrando amor por você, mas não estarei te puxando de volta aos meus medos e limitações. Quando você consegue amar assim, algo milagroso acontece. Você para de ser um peso na jornada espiritual de quem partiu e se torna uma força que o impulsiona para frente. E, ironicamente, é quando você solta que os encontros verdadeiros se tornam possíveis, porque agora eles acontecem em vibração de luz, não de necessidade. Agora me responda no silêncio do seu coração: como você tem sonhado com quem partiu? Tem sido encontros de paz ou de sofrimento? Você tem puxado quem ama de volta à dor ou tem liberado com amor? Se este vídeo tocou sua alma, se você reconhece que talvez tenha estado puxando alguém querido de volta ao sofrimento, escreva nos comentários apenas uma palavra: liberto. Essa palavra será sua chave vibracional, sua declaração de amor maduro. Será seu compromisso de amar sem prender, de lembrar sem aprisionar. E se você tem um sonho específico com alguém que partiu e gostaria de compartilhar, faça-o nos comentários. Descreva como foi, o que sentiu.
Sua experiência pode ser exatamente a luz que outra alma precisa para compreender o que está vivendo. Se você chegou até aqui, significa que sua alma estava sedenta dessa verdade. Demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Cada like é uma oração silenciosa que nos fortalece a continuar trazendo essas revelações. Compartilhe este vídeo com alguém que perdeu um ente querido. Pode ser que essa pessoa esteja, sem saber, prejudicando quem mais ama. Seja você a ponte de conhecimento que liberta duas almas de uma vez. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar as verdades espirituais que poucos têm coragem de revelar. Verdades que transformam, que curam, que libertam. Venha conosco nessa jornada de autoconhecimento e libertação espiritual. Cada vídeo é uma chave, cada mensagem é uma porta aberta para a sua evolução. Que a sabedoria de Chico Xavier ilumine seus sonhos. Que seus encontros com quem partiu sejam sempre de luz, de cura, de crescimento mútuo. Que você aprenda a amar com a maturidade do espírito e a deixar ir com a serenidade dos sábios. Que a paz do Cristo acalente sua alma, que os bons espíritos te envolvam com proteção e que ao final de tudo você possa dizer: aprendi a amar sem prender, a lembrar sem sofrer, a seguir em frente carregando apenas o que edifica. E lembre-se, a morte não separa quem se ama de verdade, apenas transforma o amor em luz que guia, em presença que consola, em memória que eleva. Que Deus te abençoe imensamente. Até o próximo encontro, onde mais verdades serão reveladas.